Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, pessoal. Nós vamos começar aqui a nossa segunda aula do curso de Física e Matemática. Na aula passada, nós começamos a estudar os campos vetoriais. E o que foi que nós fizemos na aula passada? Vamos relembrar aqui brevemente o que foi feito. Então, nós definimos o que é um campo. Então, aí o que foi que a gente fez? Nós temos aqui o espaço tridimensional. Aqui eu tenho os três eixos x, y e z. E nós consideramos uma região do espaço. Aqui eu tenho uma determinada região. Pronto. Eu vou chamar essa região de D, que ela está contida no R3. Então, eu tomo aqui um ponto arbitrário, um ponto P. E nesse ponto P, o que nós fazemos? Definimos aqui uma função. Aí, se essa função ela está definida em todos os pontos da região, essa função recebe o nome de campo. Então, eu posso dizer o quê? Que um campo é uma função definida em D, nessa região do espaço. Pode ser o espaço tridimensional, pode ser o plano, ou pode ser numa linha. Então, ok. Agora, dependendo da natureza dessa função, é que nós vamos ter os diversos tipos de campo. Por exemplo, se essa função for escalar, aí aqui, ó, se a função for escalar, o campo é, como o próprio nome está dizendo, escalar. Aí aqui, se a função for vetorial, o campo é vetorial. Então, ok. Aí como é que seria aqui, por exemplo, o campo vetorial? Vamos colocar aqui como é que seria o campo vetorial. Aí nós temos aqui, vamos fazer o desenho aqui, olha. Eu tenho o meu espaço, aí eu vou colocar os eixos. Tenho aqui, por exemplo, o espaço tridimensional. Eu tenho aqui x, y e z. Aí eu vou colocar aqui a região do espaço. Vou colocar aqui meu ponto P. Lembrando que é um ponto arbitrário da região aqui D, contida em R3. E aqui vai estar definido um A aplicado no ponto P.
Aí essa função vetorial, esse A de P, né? Ele é o quê? Ele é um A cujas coordenadas, por exemplo, se eu pegar o sistema cartesiano, é x, y e z, e escrito dessa forma aqui, eu tenho f de x, y, z na direção x chapéu, eu tenho um g de x, y, z na direção y chapéu, e eu tenho h de x, y, z na direção z chapéu. Então isso aqui é um campo vetorial, a forma de um campo vetorial em coordenadas cartesianas. Aí na aula passada eu coloquei exemplos e a gente traçou os gráficos. Colocamos alguns gráficos na aula passada. O que vamos fazer hoje? Nós vamos definir um tipo de campo vetorial muito importante na física. Vamos falar aqui do campo gradiente. E o que é este campo gradiente? Vamos colocar aqui uma definição. Aqui é o seguinte. Seja f igual f de x, y, z, uma função escalar. Escalar definida em D contida em R3, definida numa região de R3. Aí eu vou colocar aqui o gradiente de f denotado por. Aí eu vou representar assim, olha. Dessa forma aqui. É definido por. Aí eu vou colocar aqui, olha. Vou colocar aqui de outra cor para dar um destaque. Gradiente de f é o quê? Aí eu vou colocar aqui, olha. A derivada parcial de f em relação a x na direção x chapéu mais df dy na direção y chapéu mais df dz na direção z chapéu. Então, esse aqui é o gradiente da função escalar f. Ele é definido dessa forma, desde que as respectivas derivadas parciais existam. Aí o que nós vamos fazer aqui na aula de hoje? Nós vamos calcular alguns casos do gradiente de funções escalares e entender o significado do gradiente. Aí, se vocês observarem aqui, pela definição, o gradiente é um vetor. Aliás, uma função vetorial
ela é um campo vetorial. Por quê? Porque para essa função f, que está definida na região D aqui, tá nessa região D aqui, você define isso aqui, esse vetor em D. Então, o gradiente de f, conforme a nossa definição de campo vetorial, é um campo vetorial em D. Ok, vamos aqui calcular alguns casos aqui, fazer uns exemplos simples só para a gente se habituar com essa definição. Então aqui, pessoal, vou colocar aqui exemplos. O exemplo 1 é calcule o gradiente de, vou colocar aqui uma função f de x, y, z igual x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Para calcular isso aqui, tudo que eu preciso é o quê? É as derivadas de f, as derivadas parciais em x, em y e em z. Então tem isso aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Vamos pegar aqui df dx é igual, derivando aqui, dá 2x, df dy dá 2y, df dz dá o quê? Dá 2z. Aí, portanto, o gradiente de f é o quê? É 2x na direção x chapéu mais 2y na direção y chapéu mais 2z na direção z chapéu. Isso aqui é o nosso primeiro exemplo. No exemplo 2, vamos colocar aqui o segundo exemplo. Vamos aqui. No segundo exemplo, vamos colocar essa função aqui, olha. f de x, y, z igual 1 sobre raiz de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Essa função aqui, ela é uma função muito importante no eletromagnetismo. Isso aqui vai representar, esse tipo de função aqui, o potencial elétrico, potencial eletrostático de uma carga pontiforme. E quando você, lá no eletromagnetismo, na eletrostática, quando você calcula o gradiente do potencial, esse cálculo do gradiente vai gerar o campo elétrico associado à distribuição de carga que você está trabalhando. Então aqui vamos fazer esse exercício de calcular esse gradiente aqui. Antes de fazer o cálculo, eu vou colocar aqui essa função f numa forma melhor para poder calcular a derivada.
Então, eu vou colocar aqui, olha, o f de x, y, z vai ser o quê? Vai ser isso aqui, olha, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado elevado a menos 1/2. Aí, dessa forma aqui, agora eu vou fazer as derivadas. Aí você tem o df dx. Aí como é que a gente faz essa derivada aqui? Desce 1/2 aqui, o menos 1/2. Então aqui eu tenho menos 1/2. Aí vai ficar aqui, olha, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado elevado a menos 1/2 menos 1, que vai ser o quê? Menos 3/2. Aí, vezes, usando a regra da cadeia, a derivada do argumento. Aí eu estou derivando em x, né? Então vai ser vezes 2x. Aí isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser, cancela aqui o 2 com 2. Aí vai ser menos x dividido por... Aí vou colocar aqui x quadrado mais y quadrado mais z quadrado elevado a 3/2. X quadrado mais y quadrado mais z quadrado elevado a 3/2. Aí, se eu for calcular o df dy, o cálculo é parecido. A diferença é só que no lugar do x é y. Aí vai ser isso aqui, olha. Menos y. Aí eu vou colocar x quadrado mais y quadrado mais z quadrado elevado a 3/2. E a derivada em z, df dz, vai ser igual. No lugar do y aqui é o z, vai ficar assim, ó. Fazendo o cálculo análogo. Deixa eu colocar aqui o traço da fração. Z, aí vai ficar x quadrado mais y quadrado mais z quadrado elevado a 3/2. Aí, com as derivadas agora, eu calculo, escrevo o gradiente. Aí aqui, olha, o gradiente de f vai ser o quê? Eu posso colocar assim, olha. Vai ficar x na direção x chapéu, mas, deixa eu colocar aqui, mas y na direção y chapéu, mas z na direção z chapéu. Aí esse denominador aqui é fator comum, aí eu posso colocar aqui, olha. Eu vou colocar aqui no denominador. Vai ficar x quadrado mais y quadrado mais z quadrado elevado a 3/2. E tem o menos também é fator comum. Aí eu vou colocar aqui o menos. Pronto. Isso aqui é o gradiente dessa função aqui que nós colocamos. Nós vamos tratar agora da questão da interpretação do vetor gradiente. O que significa, qual a interpretação geométrica do campo gradiente? Vejamos. Então, nós vamos colocar aqui interpretação
do vetor gradiente. Vamos lá. Na definição do gradiente, quando eu tenho a função escalar, então no vetor gradiente aparece as três derivadas parciais de f: df de x, dy, df de y e df de z. Então, para que exista o vetor gradiente, só tem sentido falar no gradiente se tiver as derivadas parciais, ou seja, se a função f for diferenciável. Então, aqui, seja f igual f de x, y, z diferenciável. Pronto, eu estou admitindo isso aqui. Porque não tem sentido f não ser diferenciável, porque senão eu não tenho como definir o gradiente. Então, se isso acontecer, se f for diferenciável, eu posso definir a diferencial de f. Sendo assim, eu tenho isso aqui, olha. Lá do cálculo 3. A diferencial de f. O que eu posso escrever desse jeito. Pronto. Aqui eu tenho a diferencial de f, que não é nada mais, nada menos do que uma pequena variação de f. Uma variação muito pequena. Tão pequena que é muito próximo de zero. Mas essa variação SDF ele pode ser tão pequeno quanto você queira. E o que acontece aqui? Eu posso... Aqui, ó. Eu tenho o gradiente de f é igual que df dx na direção x chapéu mais df dy na direção y chapéu mais df dz na direção z chapéu. Por outro lado, eu posso definir também o deslocamento infinitesimal no espaço. Eu defino assim. Eu tenho aqui o dr igual dx na direção x chapéu mais dy na direção y chapéu mais dz na direção z chapéu. Eu tenho aqui o gradiente de f e tem um dr. Observe aqui, pessoal, que se eu fizer o produto escalar do gradiente com dr, olha aqui, ó, eu multiplicar as respectivas componentes e somo. Então, aqui eu tenho df dx, dx, mais df dy, dy, mais df dz, dz. E observando essa primeira expressão aqui, olha, eu fazendo esse produto escalar do gradiente de f com dr, vai dar justamente o df. Então, eu posso escrever o df assim, de uma forma mais compacta. Podemos escrever, então, isto aqui. Olha só, df igual simplesmente gradiente de f multiplicado escalarmente pelo vetor dr, pelo vetor deslocamento infinitesimal. Esse dr, como eu falei, ele é um pequeno deslocamento no espaço. Então, eu posso escrever o df assim. Aí eu tenho a variação infinitesimal da função, é o produto do gradiente com o
deslocamento infinitesimal. Agora, observe só. Por outro lado, o produto escalar é definido assim, olha, eu posso escrever assim. Ó. Imagine antes que eu tenho isso aqui. Eu tenho aqui o vetor gradiente, eu tenho um certo ponto aqui, vou chamar de P. Nesse ponto, eu tenho definido o vetor gradiente. E eu tenho, a partir de P, eu posso definir um deslocamento infinitesimal, por exemplo. Aqui eu tenho o dr. Aí o que acontece? O vetor gradiente e o dr formam um ângulo, que eu vou chamar de θ. Aí, sendo assim, eu posso dizer que o df é igual ao quê? Pela definição do produto escalar entre dois vetores, eu posso escrever isso aqui como olha, a norma do gradiente de f vezes a norma do dr vezes o cosseno de θ. Eu posso escrever assim. Agora vejamos só. df aqui trata da variação de f, a variação infinitesimal, né? Agora, olhe só, essa variação da função, ela depende, claro, das normas do gradiente e do dr, mas também do ângulo, do cosseno do ângulo que o gradiente forma com o dr. Imagine então que eu mantenha a norma do gradiente fixa e a norma do dr fixa. Esse df vai depender então do ângulo aqui. Agora é o seguinte, em que situação o df é máximo? Aí aqui, olha, eu vou colocar aqui. df é máximo quando acontece o quê? Cosseno de θ igual 1. Isto é, θ igual 0. Θ igual a 0, ele corresponde à situação em que o gradiente está alinhado com o dr. Vai acontecer nessa situação aqui, olha. Eu tenho aqui, vamos pegar aqui um ponto P. Aí eu tenho aqui o gradiente. E alinhado com o gradiente, eu tenho o vetor dr. Então, disso aqui a gente tira uma conclusão. A conclusão é a seguinte. Vou colocar até aqui de vermelho. Vou chamar de conclusão 1. É o seguinte, pessoal. É que se eu percorrer o espaço na direção do gradiente da função, nesta direção, na direção do gradiente, o df é máximo, ou seja, significa que a função vai crescer maximamente na direção do gradiente. Então, eu vou escrever assim, olha. Deixa eu colocar aqui. Na direção de gradiente de f, ou seja, do vetor gradiente, a função f, ela vai acontecer o quê? Cresce mais rapidamente. Isto é uma interpretação do vetor gradiente. O gradiente ele vai representar a direção na qual a função o f de x, y, z vai crescer mais rapidamente.
E o que mais podemos entender a respeito do vetor gradiente? Vamos fazer o seguinte. Aqui. Seja, novamente, f igual f de x, y, z. Uma função. Esse f é uma função definida na região do espaço. E eu estou admitindo que ela é diferenciável. Então, o que é que vai acontecer aqui? Considere, então, as superfícies de nível de F. Aí, como é que são essas superfícies de nível? Elas são assim, olha. Eu represento assim, eu tenho um F, deixa eu colocar aqui de outra cor. X, Y, Z igual constante. Então, isso aqui é o quê? É o conjunto de todos os pontos onde o valor de f é fixo. Então, isso é uma superfície de nível. E para cada c diferente, eu tenho diferentes superfícies de nível. Então, essa equação aqui, ela representa a família das superfícies de nível de f. Ok? Então, vamos olhar aqui. E se eu fizer o df na superfície de nível? Vai ficar assim, olha. df igual zero. Claro, se em todos os pontos da superfície de nível o f é constante, então, obviamente, a variação de f na superfície de nível é zero. Por isso que o df, por isso aqui que o df é zero. Ok. Mas pela definição do df em termos do gradiente, eu vou ter isso aqui, olha. Aí isso aqui fica assim. Gradiente de... Deixa eu colocar azul. Gradiente de f na direção do dr é igual a zero. Projetado na direção do dr é zero. Pronto. Observemos isso aqui. Na superfície de nível, dado um ponto na superfície de nível, né? Se eu pego o gradiente de f nesse ponto, e a partir desse ponto eu traço um deslocamento infinitesimal, estando ali na superfície de nível, então o gradiente é o produto com dr é zero. Isso significa o quê? Que gradiente de f ele é perpendicular a dr na superfície de nível. Ok? Vejamos isso aqui num gráfico. Vamos colocar aqui a função f e essa superfície aqui vermelha é a superfície de nível da função f. Então, eu vou colocar aqui, olha, f igual c, uma superfície de nível aqui. Para todos os pontos aqui dessa superfície, o valor de f é igual a c, constante. E aqui eu vou tomar um ponto dessa superfície de nível. Vamos, a partir de P, fazer um deslocamento infinitesimal aqui em cima da superfície de nível. Então, um deslocamento infinitesimal, dr, é um deslocamento muito pequeno mesmo, tão pequeno quanto você queira.
Então, para um deslocamento muito pequeno em cima da superfície de nível, essa porção da superfície de nível, muito pequena, na qual eu vou fazer o deslocamento infinitesimal, eu posso aproximar pelo plano tangente aqui, ó. Isso aqui eu tenho aqui, olha, o plano tangente AF no ponto P. É, nas proximidades aqui do ponto P, eu posso aproximar a superfície de nível pelo plano tangente. Então, eu posso escrever o dr em cima do plano tangente. Aí eu faço aqui, ó. Vamos pegar aqui. Olha, eu tenho aqui, olha, o dr. E nós mostramos que o gradiente ele tem que ser perpendicular ao dr. Então, aqui no P, eu tenho várias formas de fazer o dr. Eu posso fazer esse dr aqui ó, por várias direções. Então, para que todos os dr's possíveis partindo de P seja perpendicular ao gradiente, então a única maneira que esse gradiente tem que ser para ser perpendicular a todos os dr's possíveis em P é que o gradiente esteja aqui, olha, perpendicular ao plano tangente. Então, tenho aqui o gradiente de F. Então, o que acontece aqui? A gente chega à seguinte conclusão. Observem aqui. Conclusão. O vetor gradiente de F no ponto P é perpendicular ao plano tangente o plano tangente à superfície de nível de F no ponto dado. Pronto. É isso aqui, pessoal. Então, o, o gradiente ele é perpendicular ao plano tangente, à superfície de nível aqui. Ó. Ok? Vejamos aqui a interpretação do gradiente de F. A primeira interpretação que nós mostramos aqui, que a direção do gradiente de F corresponde à de máximo crescimento de F. Ou seja, se eu percorrer a direção do gradiente, então essa direção corresponde ao máximo crescimento, onde a função cresce mais rapidamente. 2, que a gente mostrou agora. A gente viu que o vetor gradiente ele é perpendicular aos pontos da superfície de nível de F. Então, eu pego a função F. Aí eu pego as superfícies de nível. Em cada superfície de nível, o gradiente da função de F é perpendicular aos pontos da superfície de nível. Perpendicular no seguinte sentido. Em cada ponto da superfície de nível, eu traço um plano tangente e o gradiente é perpendicular a esse plano tangente. Conforme nós mostramos aqui no nosso desenho. Aqui, olha. Tá vendo aqui? Então, aqui, olha. Eu tenho a superfície de nível de F
e eu marco um ponto aqui. Aí eu pego um plano tangente a esse ponto e aí eu traço o gradiente perpendicular ao plano tangente no ponto P. Ok, pessoal? E mais outra coisa. Essa interpretação 1 do gradiente e essa interpretação 2, na verdade, elas são equivalentes. Então, eu vou colocar aqui, vou revelar aqui para vocês. 1 e 2 são equivalentes. E como a gente verifica essa equivalência entre essas duas condições? Vamos aqui colocar um desenho. Imagina aqui que eu tenho aqui seja f igual f de x, y, z, uma função escalar diferenciável. Agora, eu vou traçar aqui, vou esboçar num gráfico, duas superfícies de nível de f. Aí eu tenho isso aqui, olha. Vejamos. Vamos colocar aqui o gráfico. Aí eu tenho aqui eu tenho essa superfície de nível. Imagina que eu tenho essa superfície aqui. Vamos considerar aqui agora outra superfície de nível. Aí eu tenho, deixa eu traçar aqui. Eu tenho isso aqui, olha. Essa aqui de baixo corresponde a f de x, y, z igual c. Essa outra aqui corresponde a f de x, y, z. Um incremento no c, eu vou considerar aqui c mais, eu vou chamar esse incremento de delta c. Então, o que acontece aqui? Para fixar as ideias aqui, eu vou considerar esse ΔC positivo. Então, a pergunta aqui é a seguinte. Como é que eu saio daqui? Como é que eu vario do F igual a C para o F igual a C mais ΔC da forma mais rápida possível? Como é que eu chego daqui para cá de forma mais rápida possível? Bem, para eu chegar dessa superfície de nível F igual a C para essa outra F igual a C mais ΔC, eu posso tomar infinitos caminhos. Só que tem que esse caminho é o mais rápido de todos. É o caminho perpendicular. Então, eu saio daqui, da de baixo, e chego na de cima pelo caminho perpendicular. Então, eu vou ter isso aqui, olha. Imagina que eu chegue por aqui. Esse caminho aqui. Eu podia, por exemplo, fazer um caminho qualquer aqui. Por exemplo, eu posso chegar aqui, ó, venho aqui, vou e chego aqui. Podia fazer isso. Mas mas a forma mais rápida de chegar da de baixo para de cima é pela direção normal. Só que também nós vimos que pela interpretação 1, a direção no qual a função varia mais rapidamente é a direção do gradiente de f. Então, essa direção aqui azul não pode ser outra senão a direção do gradiente. Então, aqui, olha, aqui está, nessa direção aqui, o gradiente de f.
que é a direção na qual a função cresce mais rapidamente, e é a direção perpendicular à, à superfície de nível. Para encerrar essa aula de hoje, vamos tratar um exemplo de aplicação desses conceitos que nós vimos nesta aula. Aqui, encontre a família de vetores normais a superfície z igual x² mais y². Essa superfície aqui, ela corresponde a um paraboloide com a concavidade voltada para cima, que toca na origem. Aí eu quero fazer aqui, em cada ponto do paraboloide, traçar o vetor normal, ou seja, aquele vetor que é perpendicular ao vetor tangente à superfície naquele ponto. Então, como é que a gente faz aqui? Eu vou fazer o seguinte. Olha aqui, olha. Eu posso fazer isso aqui. Olha. Se z é igual a x² mais y², então eu tenho isso aqui. Olha. Z menos x² menos y² é igual a 0. Agora eu posso fazer isso aqui. Olha. Eu posso dizer que esse membro esquerdo aqui, eu posso chamar isso aqui de f de x, y, z. Aí o que vai acontecer aqui? Eu posso escrever esta equação aqui, a equação da superfície do paraboloide, assim. Olha só. F de x, y, z igual a 0. Mas, observe aqui. Esse f de x, y, z é igual a 0. Isso aqui é a superfície de nível, é uma superfície de nível dessa função que eu defini, dessa função f de x, y, z, que é igual a z menos x² menos y². Isso aqui, olha, é superfície de nível dessa superfície aqui, olha. Eu tenho f de x, y, z igual a z menos x² menos y². Então, se eu pegar a superfície de nível dessa superfície, dessa função aqui, e igualar a 0, aí isso vai corresponder a meu paraboloide. Agora, como é que eu encontro os vetores normais? Bem, nós aprendemos que o gradiente ele é perpendicular à superfície, é normal. Vai ser um vetor normal à superfície num dado ponto. Então, como é que a gente faz? O que a gente precisa? Nós precisamos do gradiente de f. Então, aqui, olha, eu tenho aqui o gradiente de f é igual ao quê? É menos 2x na direção, eu vou colocar aqui, x chapéu, menos 2y na direção y chapéu. Aí aqui, mas mais z chapéu. Esse é o vetor gradiente. Esse vetor gradiente ele é perpendicular à superfície de nível de f. Em particular aqui, a superfície de nível f igual a 0, que é a nossa superfície aqui, o nosso paraboloide. Aí, para uniformizar esses vetores, o tamanho desses vetores, eu vou
normalizá-los. Então, eu vou definir a família de vetores normais assim. O n, que vai ser função de x, y, z. Aliás, perdão, vai ser x, y, que é definido em cima do paraboloide. Vai ser assim, olha. Vai ser o gradiente sobre a norma do gradiente é o vetor unitário associado ao gradiente. Então, isso aqui vai ser o seguinte. Vai ser menos 2x na direção x chapéu, menos 2y na direção y chapéu, mais e chapéu. Sobre. Aí, quem é a norma? Simplesmente eu elevo ao quadrado das componentes e tiro a raiz quadrada. Aí vai ser assim, olha. 4x quadrado mais 4y quadrado mais 1 quadrado, que é 1. Aí eu tiro a raiz quadrada. Que isso aqui, essa fórmula aqui, vai gerar os vetores normais em cada ponto dado aqui, para cada x e y que eu colocar aqui. Vai gerar o vetor normal daquele ponto. Então, pessoal, eu vou encerrar por aqui. Eu quero agradecer a atenção de vocês e obrigado.